Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, véspera de jogo decisivaço pela Copa do Brasil entre Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo no Newton Santos, amanhã às 21h30. E você quiser saber tudo da partida, já entra aí no nosso vídeo e assiste até o final. Se for sua primeira vez aqui, te recomendo assim inscrever no canal, é um prazer produzir conteúdo para vocês. E também segue o nosso perfil lá na lojinha do Futebolaço, camisas antigas e históricas dessas do Vascão da Gama aqui. Você pode estar adquirindo com a gente envia para todo o Brasil, envia para fora do país também. E a gente também compra a sua camisa, desde que seja original e esteja em bom estado de conservação. Manda foto lá no direct do Instagram, manda o tamanho que a gente pode estar avaliando. E vou dar uma dica bem legal para quem for ao Newton Santos amanhã e quiser dar uma incrementada no look. Se liga, Vascão da Gama é preto e branco, pega esse Air Force zerado. Esse tênis aqui foi usado apenas 3 vezes, ele está hoje no site da Nike 799 e você pode levar ele por R$490 apenas, tá? Chama a gente lá no direct da lojinha do Futebolaço, única peça, tá? Tamanho 40, dá um salve pra gente lá na lojinha do Futebolaço, entre em contato. A gente pode até ver, se for o caso, se tiver como fazer no Pix, a gente consegue ver no cartão. E olha esse Adidas NMD R1, meu parceiro, coisa linda, cinza com detalhes aqui em verde limão. Tênis é um espetáculo, essa relíquia aqui, inclusive, você não encontra mais na loja. Tênis zerado, muito novo. Ele também tá saindo na casa de 390 na loja. Esse tênis aqui custa 800 pila. Reiterando, são tênis originais, novinhos e com pouquíssimo uso. Aquele ali foi usado 3 vezes, esse aqui umas 6 vezes mais ou menos. Então estão em estado de novo. Quiser, entre em contato com a gente lá na lojinha do Futebolaço. Dá um salve lá. E quiser comprar camisa também, entre em contato com a gente. Dito isso, vamos às informações. Notícia incrível, maravilhosa. Tô soltando foguete e eu posso usar o bordão do eu avisei. O Lloyd Augusto não se adaptou ao Vasco. Foi uma tragédia a passagem desse rapaz vestindo a camisa do Vasco. E ele tá de clube novo. Ele acertou o contrato de empréstimo de uma temporada com o Rizespor da Turquia. O primeiro a informar foi o companheiro Vene Casagrande, tá? O jogador vai emprestado com passe fixado, batendo metas lá, e o Rizespor querendo adquirir o jogador, eles podem adquirir. Tomara que o Lloyd coma a bola lá, seja o melhor jogador do campeonato turco, que ele seja vendido e seja muito feliz lá na Turquia. Ficou muito nítido para quem minimamente soube separar a razão da emoção, que no dia, no ato daquela maldita live que esse rapaz fez, era para ter encerrado o negócio ali. Ele se mostrou um cara extremamente desequilibrado e antiprofissional. Ponto. Tava na cara que aquele é da M. Por 2 motivos. Primeiro, que dava para ver que era um cara antiprofissional. Vamos lembrar que antes da questão dessa live, ele já tinha agredido um companheiro de seleção, que ele foi expulso de uma Copa Africana de Nações porque ele deu uma paulada no goleiro dele do clube. E depois desse episódio, ele abriu uma live no Instagram xingando os companheiros de clube, atacando o presidente da Federação Angolana e nunca mais foi convocado. E para vir ao Vasco, ele fez a mesma situação da live, falando e sendo inclusive desrespeitoso com o clube que pagava o salário dele e que estava o oportunizando seguir a sua carreira, botar comida na sua mesa e sendo ponte para o que ele dizia ser o sonho dele de jogar no Brasil. Ele foi extremamente desrespeitoso à época com o clube dele. Ele falou que nasceu sozinho, não nasceu colado com ninguém, que, né, era para liberar o artista, que era parar de sufocar ele e tinha que deixar ele ser feliz. O cara deixou claro que ele até cita na palavra dele: não me importa qual é o clube, eu quero jogar no Brasil. Ele não queria vir para o Vasco, ele queria vir para o Brasil. Aquele estereótipo, aquela imagem criada sobre o Brasil na cabeça de muita gente, né, de mulher bonita, praia, samba, né, essa coisa toda que mexe com a cabeça de algumas pessoas. Inclusive, ao chamar toda a pressão e a responsabilidade para ele, que ele diz na mesma live: se der errado, se eu não conseguir, tá tudo bem, eu volto para Angola e viro gangster. Gangster, que no linguajar angolano lá seria, né, um bandido, alguma coisa nesse sentido lá.
Então foi sobre essas palavras e sobre essa live que o Vasco decidiu cacifar um dinheiro e contratar ele. E olha, poderia ter sido pior. O Lloyd foi contratado por 1,5 milhão de euros fixo e se ele batesse metas, esse contrato chegaria a 2,5 milhões. Como ele não bateu essas metas, fechou no 1,5 milhão de euros, que dá mais ou menos 9 milhões de reais. Que para o futebol de hoje é dinheiro de pinga, né? Um valor até baixo. Porém, para um clube quebrado, asfixiado financeiramente e numa tentativa de uma abertura de recuperação judicial, que inclusive o Vasco vem encontrando dificuldade de fazer acordo com credores, a gente não pode se dar o luxo de jogar no lixo 9 milhões de reais. Agora é aguardar, torcer muito para que esse rapaz se recupere, que ele consiga ir bem na Turquia, para que o clube lá pague. Não sei qual foi o valor que o Vasco botou em contrato, tomara que seja no mínimo ali os 1,5 milhão que a gente pagou e fique por isso mesmo, tá bom? Não é pilha, não gostar, não, nada disso. A gente tem que botar na cabeça, galera, por mais que o Vasco venha mal há bastante tempo, esse clube aqui é um dos maiores clubes do planeta. E sendo um dos maiores clubes do planeta, apesar de vir num momento ruim e numa situação financeira complicada, nós devemos nos valorizar como tal. Não é qualquer jogador que pode vestir a camisa do Vasco. E quando eu falo qualquer jogador, não é qualquer jogador a nível técnico, é nível comportamental também. Vi uma entrevista muito interessante do Edu, centroavante que apareceu nos últimos anos no Brusque, jogou no Cruzeiro, fez uma fumaça danada, vascaíno doente, declarado, inclusive teve em São Januário agora, assistindo o jogo do Vasco. E o Edu, na entrevista pro Charla, e eu vi outro jogador bem nessa semana agora falando sobre isso, os jogadores estão deixando bem claro, os próprios atletas estão confirmando isso. De 4 ou 5 anos para cá, o futebol mudou. Não há espaço para jogador que não seja absurdamente profissional. Se o cara não for regrado com alimentação, com sono, treinar duro e cuidar do corpo, e antes de ser um jogador de futebol, for um atleta na concepção da palavra, ele não joga, por mais talento que ele tenha, porque o futebol ficou absurdamente físico. Então, é isso. Então, pra gente contratar um jogador, cara, o cara tem que estar bem, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. O dia que ele fez aquele pro Diniz, ali, meu irmão, foi a pá de cal. O Diniz contornou bem a situação, na coletiva falou que não, veja bem, eu nem ouvi o que ele falou, o que ele fez. Tem um vídeo na Vasco TV que mostra ele abraçado com o Lloyd chora e tudo. O Diniz dá uma oportunidade só mais uma vez para ele depois daquilo. Ele só entra no jogo do Mirassol e posterior àquele jogo do Operário ele ficou vários jogos sem entrar. Inclusive tem uma cena emblemática que ele domina a bola, vai de mano a mano com o zagueiro, ele tenta dar o tapa, o zagueiro toma a bola dele e ele faz a falta no zagueiro. O Vasco ali naquele 3-2, tentando ainda buscar um empate de novo, que tinha empatado, tomou o terceiro gol. O Diniz no banco vira pro jogador ali no banco e fala, não é possível. Não é possível. Aí bota a mão na cara assim do tipo, cara, não dá. E nunca mais o Lloyd jogou. Nunca mais. Ele foi até pro banco um jogo ou outro. Atlético Mineiro pelo Brasileiro e teve um jogo da Copa do Brasil. Não vou lembrar contra quem. E depois, nunca mais. Deixou, inclusive, de ser relacionado. Então tá feito o registro, fim da passagem momentaneamente aí do Lloyd. Espero que seja definitiva, que ele vá muito bem lá na Turquia e seja adquirido por um novo clube. Quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que vocês achou dessa situação? E voltando num assunto que foi muito quente na época, não, a gente precisa de jogador assim, porque ele falou que gostava da confusão, era de jogo igual o Vasco e Flamengo, que ele gostava de jogar, que ele fazia, que ele acontecia. Galera, vamos entender que o jogador de futebol ele ganha vida com o pé, não é com a boca. Aí vem aquele papo, o Romário falava, o Renato Gaúcho falava, o Edmundo. Cara, esses caras eram jogadores estratosféricos, ETs, e junto com a bola absurda que eles jogavam, eles falavam as suas pérolas, vamos colocar assim. Agora,
Não é porque esses caras extra-série jogavam muita bola e eram provocativos e falavam algumas questões que isso segue para todo mundo. O cara que é mediano ou que é um jogador limitado, ele nem pode cogitar uma possibilidade dessa, porque ele traz um holofote para ele pior. Se o Lloyd chega aqui só como Lloyd, sem nenhuma polêmica dessa, talvez a gente tivesse tido até mais paciência. Talvez o Vasco poderia estar ainda acreditando no jogador, mas quando você puxa para você toda essa energia, todo esse holofote e você não corresponde, dá no que dá. Ele mesmo sucumbiu e não aguentou a pressão depois. Então tá feito aí o registro para vocês. Uma pequena pausa antes de eu ir para um próximo tópico super importante do vídeo. Golcase, né, galera? Parceira do nosso canal aqui. Produtos oficiais e licenciados. Ao adquirir, o Vasco ainda ganha royalties, tá? Pedacinho da compra e vai pro Vasco. Se liga, garrafa térmica, tá precisando manter ela geladinha por mais de 24 horas, se manter hidratado. Garrafa de entrada modelo Urban 500 ml, garrafa Fresh 700 ml, Flip Pro, perdão, e a nossa Fresh, que é a que eu consumo todo dia, de 950 ml. Aqui eu tomo 3 garrafinhas dessa por dia, pimba, já bati a minha meta de ingestão de água. Diguinho, tô afim de copo, irmão, precisa de um copinho, tomar um negocinho, ver no jogo, né? Pá, tá aqui, ó. Ah, Diguinho, sou marombeiro, sou o cara da academia, né, de fazer pré-treino, toma esse copão de 1 litro e 120, dá pra tu usar num churrasco também, ó, pode personalizar com o seu nome, também tem capinha de celular, tem mochila, tem muita coisa legal, carregador de celular, carregador portátil, você pode ir no QR Code que tá passando na tela ou no link da descrição, use o meu cupom GOVASCO para garantir o seu desconto. Dito isso, vamos agora falar brevemente sobre a partida entre Vasco e Botafogo. Boas notícias, o Botafogo vai ter que quebrar a cabeça e vai ter um time bem mexido no que vinha sendo o Botafogo da temporada. O goleiro John foi vendido, tá nesse rame-rame, vai, não vai, vai, não vai, agora foi de vez. O Neto, que foi contratado para ser substituto do John, vai assumir o gol, considerando a temporada e que o Neto tá bem recém-chegado, é como se o Botafogo tivesse um goleiro reserva que no restante da temporada obrigatoriamente vai ser o titular, é uma incógnita, né? Um jogador com carreira bacana, jogou em muitos grandes clubes europeus, quase sempre sendo reserva, é importante frisar, mas jogou em grandes clubes e é um pouco desconhecido do grande público brasileiro, vai ter a oportunidade de ser titular do Botafogo. O lateral direito Vitinho foi titular ontem pela seleção brasileira contra a Bolívia, lá em El Alto, mais de 4.000 metros de altitude. Jogou o primeiro tempo todo, um pedacinho do segundo, sentiu bastante altitude e é dúvida para a partida. Ele voltou de voo fretado, inclusive já amanheceu no Rio de Janeiro, tá no Rio desde o início do dia, né? Tem o dia de hoje para descansar, tem amanhã, o jogo é só no final da noite, mas perdeu a sessão de treinamento, jogou na altitude, é uma dúvida. Se for titular, é aquele cara que vai jogar e possivelmente vai até ser substituído durante a partida, e não é o ideal, né? O cara jogar menos aí de 48 horas de uma partida para outra, com altitude, voo ainda nesse período todo, é um pouquinho complicado. Então, caso ele esteja à disposição, vai ser ali um pouco meia boca. O Savarino também foi convocado para a seleção venezuelana, uma situação tranquila. Jogou ali 25 minutos apenas, entrou no segundo tempo, e o Montoro foi só para completar treino na seleção argentina e voltou. Então esses dois aí não preocupam. É bem verdade que no jogo de ida em São Januário, o David Ancelotti fez uma escalação meia louca lá com 2 centroavantes e botou o Savarino no banco. Inclusive o Botafogo melhora quando ele tira o Cris Santos, e bota ali o Savarino. O Botafogo incorpora o meio campo e começa a incomodar a equipe do Vasco. Então acredito eu que o Savarino não vai ter problema, acho até bem provável que ele seja o titular. Então o Botafogo vem com essas mexidas, o Vasco de contrapartida perdeu o Jair com o rompimento do ligamento, mas tá ganhando os retornos aí de Paulo Henrique e Tietê. Estão recuperados das suas lesões, estão treinando a semana inteira com o grupo. O Vasco, inclusive, se concentra já no hotel logo mais à noite e fica concentrado para a partida contra o Botafogo amanhã. Hoje nós temos, inclusive, jogos bem importantes aí de Copa do Brasil. Você já pode assistir ali, beleza? Então é isso, galera. Então essas são as informações, retornos importantes no Vasco, uma baixa importante no Botafogo, que é o goleiro John, dúvidas, principalmente o Vitinho, né, que está bem desgastado aí pelo jogo da seleção. Então o Vasco deve pegar um Botafogo um pouco mais alternativo
no que tange o Botafogo nos últimos jogos. O Danilo também sentiu um desconforto, o volante, chegou a perder a sessão de treino de segunda-feira. Vou até dar uma olhada mais a fundo nas notícias do Botafogo para saber se ele já voltou a treinar, foi só poupado, mas também teve um incômodozinho ali e era dúvida, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Lembrando, galera, pô, casa perfeito com o teu look. Esse aqui é aquele tênis para você ir no shopping, sair para jantar, dar um rolê, até ir para São Januário, né? Cuidado, dependendo do lugar que você vai, o tênis é branquinho para não ser pisoteado, tá incrível. Você vai entrar no site da Nike agora, é R$7,99. Tênis tá em estado de saiu de loja, mano. Foi usado 3 vezes, tamanho 40, promoção absurda aí, 490. Você pega ele com a gente lá na lojinha do Futebolaço e também esse Adidas NMD R1, ambos tamanho 40. Aproveita, esse aqui tá 390, chama a gente lá e boas compras, beleza? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de que volta vai, tamo junto, valeu, fui, ó. Galera do Rio, quiser já usar amanhã, cara, mora aqui no Rio mesmo, a gente manda por Uber Flash, dependendo do bairro que você mora aqui, 20, 30 minutos tá na tua casa. Só chamar a gente aí, tamo junto.